Bom, nós temos aqui um roteiro. Esse roteiro está na íntegra dentro do nosso livro-texto, tá bem? Treinamento para diáconos e colaboradores. Você, tendo o livro, vai poder acompanhar na íntegra. São 18 características que a gente acredita que deve haver um mínimo e um máximo naquele que está servindo a causa do Senhor. 18 características. Nós vamos trabalhar algumas destas características aqui. Nós falamos, por exemplo, do exemplo de humildade, que é a primeira de todas as características. Na página de número 2, nós lemos assim: a Igreja de Deus é uma ordem de serviço eclesial, instituída por Deus como despenseira dos mistérios de Cristo. A totalidade do serviço eclesial é uma diaconia, onde estão envolvidos colaboradores ou cooperadores, diáconos, presbíteros, evangelistas e pastores. Então o que acontece? A Igreja de Deus, ela não é uma ordem de salvação. Igreja não salva. Não é a igreja que salva, mas ela é uma ordem de serviço, que ela trabalha para a salvação daqueles que são chamados pelo Senhor. Há serviço pronto para todos nós. E a palavra serviço que nós temos aqui tem tudo a ver com servo. O que é o servo? Servo é aquele que serve. Então, servo serve e pratica um serviço. A gente chama de a totalidade de serviço eclesial. Por que eclesial? Por causa que é servindo a igreja. Nós servimos a igreja. E nós temos ali frentes de trabalho. Frentes de trabalho. A Igreja de Deus, na sua totalidade, tem as suas frentes de trabalho. Cada um no seu posto. Cada um na sua função. Cada um na sua posição. Nós falamos ali dos cooperadores. Quer dizer, qualquer pessoa que, em chegando, disser o seguinte: eu tiro esse pedestal daqui e eu coloco esse pedestal ali, ele já está cooperando. Há serviço para todas as pessoas. Nós temos os cooperadores, aí nós temos os diáconos, presbíteros, evangelistas e pastores. É o que a gente chama de hierarquia. A palavra hierarquia é uma palavra que significa um serviço sagrado que é colocado em escadas, tá? A arquia é o serviço, é o chefe, é o que comanda. E o hieros é o sagrado. Então, é um serviço que é feito, e esse serviço que é feito dentro de uma hierarquia é para que se mantenha a sacralidade da Igreja de Deus. Estamos dentro de uma hierarquia, considerando que você tem os cooperadores, o diaconato, o presbiterato, o evangelicanato e também o pastorado. Entenda, nós estamos aí na página 2. A Igreja de Deus é uma ordem de serviço eclesial, ou seja, está no mundo a serviço do reino de Deus. Ela é uma agência do reino, é uma ordem de serviço. Não deve sentar à mesa, mas sim prestar serviço ao senhorio de Jesus. Amém? Amém. Chegará o dia em que nós sentaremos à mesa, meus irmãos. A Bíblia diz: bem-aventurados que são chamados às bodas do Cordeiro. Chegará o dia em que nós estaremos assentados à mesa e então seremos servidos. Mas nesta data, neste dia, nessa hora, nós estamos a serviço. E é necessário que se preste muito serviço. E é necessário que se preste bastante serviço. E serviço de qualidade. E serviço com qualidade. E esse serviço precisa ser feito humanamente, por homens e mulheres. Não pode ser um serviço que ele é automatizado, simplesmente para ser feito por máquinas. O que nós temos aqui de máquinas hoje? Nós temos a iluminação elétrica. O que nós temos de máquina aqui hoje? Nós temos os monitores. O que nós temos de máquina aqui hoje? Todos os equipamentos. Esses serviços, eles servem ao Senhor? Não, servem a nós. Servem a nós quando nós os utilizamos.
O Senhor quer um serviço automatizado por máquinas? Não, quer um serviço prestado por gente, homens e mulheres resgatados pelo Espírito Santo, homens e mulheres resgatados para o Evangelho e para que todos estejam aplicando o seu serviço ao Senhor. Então, a Igreja de Deus é uma ordem de serviço eclesial e está no mundo a serviço do reino de Deus. Se você observar esse ícone aqui, você vê ali que o pessoal está cada um com a sua pastinha, mas eles estão todos unindo a mão. O que significa? Que um trabalha com o outro, e um trabalha pelo outro, e um trabalha para o outro. Amém, irmãos? Amém. Todos nós estamos aqui trabalhando. Neste exato momento, estou trabalhando para os irmãos. Estou trabalhando só? Não, estou trabalhando com o ministério. Trabalhando com o ministério e para o ministério e pelo ministério. É uma unidade, meus irmãos. Todo o serviço que nós fazemos e prestamos na casa de Deus tem o objetivo de estabelecer a unidade do corpo de Cristo. Por isso, nós unimos as nossas mãos. Cada um tem a sua pasta de serviço. Cada um tem a sua função, cada um tem o seu chamado, cada um tem a sua vocação, cada um tem o seu talento, cada um tem o dom de Deus na sua vida. Mas não é para si mesmo que você trabalha, não é para si mesmo que você serve. Você serve a igreja, glória a Deus. É difícil nós buscarmos a unidade, mas é necessário. Então a gente vai estabelecer aqui o seguinte: entenda, o serviço eclesial, dá para os irmãos enxergarem bem aí? Página de número 3. O serviço eclesial é uma diaconia distribuída em 4 frentes de trabalhos. O diaconato, com os cooperadores, é uma frente de trabalho. Então nós temos 4. O diaconato, com todos aqueles que dão suporte para o diaconato, é uma frente de trabalho. O presbiterato, outra frente de trabalho. O evangelicanato, outra frente de trabalho. E o pastorado, outra. Então são 4. São 4 para quê? Para que todo mundo tenha o que fazer na casa de Deus e cada um faça o seu. E faça bem feito. E faça para o outro e com o outro. Mas são 4 frentes. Não é apenas uma frente ou 2, são 4. É para fechar todos os espaços, fechar todas as lacunas e cada um ocupado nas coisas do Senhor. Então nós colocamos ali que o pastorado inclui a obra missionária, meus irmãos. A obra missionária também pesa sobre os ombros do pastorado. Em o Novo Testamento, nós temos a palavra diácono, que é sempre citado, né? Onde estão os diáconos, o que é um diácono? Nós temos em o Novo Testamento 29 contextos, são citações onde aparece a palavra diácono, demonstrando que devemos dar importância à diaconia como ordem de serviço. Aí você fala, mas só 29 vezes? Não são apenas 29 vezes, são 29 contextos. Então, quando a gente está aqui com o livro-texto, se vocês forem para a página 5, eu vou citar aqui algumas passagens das Escrituras onde aparece a palavra diácono. Só que ela é traduzida no português. Então, como ela é traduzida no português, às vezes você não lê diácono no português. Você lê servo, serviçal, até criado você lê. Então eu procurei manter a palavra no original, no grego. Exemplo, Mateus capítulo 20, versículo 26. Não será assim entre vós, mas todo aquele que entre vós quiser fazer-se grande, seja o vosso diácono. Você lê no português, seja o vosso servo. Você lê no grego em que foi escrito o Novo Testamento, diácono. E todo aquele que quiser ser grande precisa ser diácono. É o servo. Mateus capítulo 20, versículo 26. Agora Mateus 22, 13. Disse então o rei aos diáconos, como você lê no português, aos servos ou serviçais, como você lê no grego. Disse o rei aos diáconos: amarrai-o de pés e mãos,
levai-o e lançai nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Agora Mateus capítulo 23, versículo 11, o maior entre vós será o vosso diácono. Marcos capítulo 9, 35, e ele, assentando-se, chamou os 12 e disse-lhes: se alguém quiser ser o primeiro, será o derradeiro de todos e o diácono de todos. Veja só a importância da palavra diácono em o Novo Testamento. A importância. Primeiro, como que eu sei que é importante? Pela repetição. São mais de 29 vezes que a palavra diácono aparece. Segundo, o contexto em que a palavra aparece. Terceiro, a pessoa que usa. Por enquanto só Jesus usou. Só Jesus está falando aqui que tudo começa com o diaconato. Tudo começa com o serviço diaconal. Os irmãos vão observar aí no monitor que tem um pé ali, que ele está com o pé na terra. E por quê? Porque esta palavra diácono, ela significa aquele que se levanta, e quando ele se levanta, ele começa a levantar poeira junto com ele. Vai levantando poeira. O que faz um diácono? Anda. O que faz um diácono? Anda rápido. O que faz um diácono? Anda muito. O que faz um diácono? Anda o tempo todo. Então, conforme ele vai andando, ele vai levantando poeira. Esta é a função do diácono. É a função de estar sempre alerta, sempre ativo, sempre fazendo alguma coisa para o Senhor e pelo Senhor e com o Senhor e para os irmãos. Amém? Amém. Diáconos e diaconisas, que a gente não tem aqui as diaconisas, embora que o Novo Testamento apresenta algumas irmãs que trabalham com essa palavra. Nós não temos, mas o serviço existe, ou a função existe. Não tem a separação para a diaconisa e o nosso ministério, mas a função existe, entenderam? Não tem a separação, mas tem a função. Então, diáconos e diaconisas, ou diáconos e colaboradoras, são pessoas que são chamadas para estar o tempo todo ativo, andando, levantando o pó. Você não vê a pessoa, mas você vê o rastro de poeira. Você não vê a pessoa, mas você vê o sinal do serviço. Alguém passou por aqui, porque isso estava assim e agora não está mais. Exemplo, a mesa que nós temos aqui posta não estava aqui. Alguém aprontou a mesa para nós, amém? Amém. Quem será que aprontou a mesa? Quem será que aprontou a toalha? Quem será que aprontou os enfeites? Quem será que aprontou os emblemas? Nós não vemos mais a pessoa, mas o serviço está feito. Quando cheguei aqui, precisei do auxílio dos nossos irmãos que trabalham com a tecnologia, notebook, monitor. Então já procurei os irmãos ali da sonoplastia. Agora vocês não estão vendo eles, mas está tudo funcionando, porque alguém passou antes por aqui. Quer dizer, é só o sinal da poeira. Não sei quem foi, mas que está funcionando, está funcionando. São os diáconos do Senhor, são as pessoas que trabalham para o Senhor, são os colaboradores da obra de Deus, que estão fazendo o seu trabalho invisível para os homens, mas está deixando todo o sinal de que alguém andou por aqui. Glória a Deus. Amém? Amém. Bom, em cada uma das nossas lições que nós colocamos aí no livro texto, nós colocamos também o resumo prático. Este resumo prático quer dizer que dá para colocar em prática, por isso que é chamado de resumo prático. Dá para colocar em prática. Então nós lemos ali, página de número 4. Primeiro, Deus quer uma igreja que trabalhe muito na terra. A igreja está a serviço. Glória a Deus. Como agência de serviços, a igreja deve se manter ativa. A igreja não pode ficar passiva, só esperando receber. Tem que estar ativa. No mundo da teologia a gente chama isso de igreja militante. Igreja militante, igreja ativa. Por isso, as portas de Jerusalém, elas abrem de segunda. Olha só a pegadinha. As portas da Nova Jerusalém, elas abrem de segunda a sexta. No sábado ela fecha. E depois ela abre no domingo, um período, e depois ela fecha de novo no sábado. É pegadinha, amém? As portas da Nova Jerusalém não se fecham nem de dia nem de noite, meu. A igreja, ela é militante.
é militante. Jesus não voltou ainda. Nós temos o calendário: segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Mas se for possível que a igreja funcione segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, que ela funcione. Se for possível que ela trabalhe de manhã, de tarde e à noite, que assim o seja. O que não pode é que a gente fique pacífico, ou passivos, ou feche as portas, ou fique só esperando, tá bom? E sabe que tem igreja que fecha as portas por falta de servente, não por falta de serviço, mas por falta de servente. Que esse não seja o nosso caso, em nome de Jesus. As diaconias, elas devem expressar o amor de Cristo sempre. O diaconato é uma frente de serviço dentro de uma diaconia. O diácono é alguém que trabalha de forma prestativa, e a tarefa primordial de um diácono é de caráter local. Isso aqui é fundamental. O diácono, o colaborador, é separado para servir a igreja local. Eu me lembro quando eu fui separado, para o diaconato. Então, como Deus me deu asas, eu gosto de voar muito, bastante. É difícil me segurar, mas eu queria também chegar ao ministério. Então o meu pastor chegou para mim e primeiro ele disse assim: Rogério, você é batizado no Espírito Santo? Aí eu disse: não, eu não falo em línguas não. Bom, eu vou levar o irmão ao diaconato. Então o irmão aí tem 30 dias para ser batizado no Espírito Santo, por causa que senão eu não vou levar o irmão. Eu tinha aceitado a Jesus em 1994, em 1999 eu ainda não era batizado no Espírito Santo. Aí ele me deu 30 dias 30 dias para buscar o batismo do Espírito Santo. Se for por Deus, você vai ser batizado do Espírito Santo. Segundo, eu preciso que o irmão fique aqui na igreja, porque o irmão sabe pregar demais. O irmão sabe pregar muito, então não vai dar, irmão. Preciso de um diácono aqui. Detalhe, eu era caseiro da igreja, Então eu era caseiro da igreja, ficava o máximo possível na igreja, mas também saía o máximo possível. Então ele me colocou duas coisas: ficar na igreja e ser batizado no Espírito Santo. Busquei ao Senhor e na semana, meus irmãos, na semana, o Senhor me batizou com o Espírito Santo andando na radial. Eu estava preocupado porque eu trabalhava lá na Moca e tinha que pegar o ônibus no terceira divisão, e do terceira divisão eu fui andando, quando eu descia no carrão, e ia até o Tatuapé andando, para no Tatuapé pegar uma perua para Moca. E eu estava preocupado que faltava uma semana para ser consagrado. A consagração ia ser no dia 1º de janeiro do ano 2000, de 99 para 2000, era fim de ano, estava preocupado. Aí andando na radial, entre o carrão e o Tatuapé, o Senhor me batizou com o Espírito Santo. Eu comecei a falar em língua estranha ali. Aí quando foi à noite, o pastor chegou para mim e falou: e aí, bom Rogério, batizado no Espírito Santo? Eu falei: Jesus me batizou no Espírito Santo. Ele não teve dúvida, ele falou: eu sabia, porque eu estava orando pelo irmão. Agora só tem a outra parte, vamos ter que ficar aqui na igreja. Ficar aqui na igreja, porque o diácono ele é separado para a igreja local. E eu fiz o voto de ficar na igreja local. Já era caseiro mesmo, Então eu uni o útil ao agradável e comecei a trabalhar mais ainda na igreja local. Então a igreja precisa dos irmãos. Glória a Deus. Amém. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Bom, meus irmãos, a diaconia, a gente diz ali, ela é uma ordem de serviço, irmão. Tem que servir, e servir bastante. Então o Novo Testamento apresenta 29 contextos para o termo diácono, traduzindo às vezes como servo e às vezes como ministro. Significa que o diácono do Senhor, o cooperador é um diácono do Senhor, mas o pastor setorial é o diácono do Senhor, e até o próprio Cristo é um diácono de Deus também. A palavra diácono serve tanto para o cooperador, quanto para o diácono, quanto para o presbítero, quanto para o evangelista, quanto para o pastor, quanto para o pastor setorial e até para o bispo. É diácono, é até para o Senhor Jesus. Jesus usou a palavra diácono para ele também. E os anjos também usaram a palavra diácono para eles também. Ele diz: eu sou o diácono de vocês. Palavra importantíssima. Aí você fala o seguinte: mas qual é a diferença entre diaconato e diaconia? Tem diferença? Na página 9 nós lemos o diaconato das mesas e a diaconia da palavra. Então a gente explica o seguinte: olha, a igreja em Jerusalém, na página 9, a igreja em Jerusalém
ela possuía uma diaconia cotidiana, que entrou em crise por falta de um diaconato específico, que é a diaconia, meus irmãos. A diaconia é a totalidade de todos os serviços que são prestados pelas 4 frentes de trabalho. Isso é diaconia. Diaconia é quando a gente reúne todos os serviços que são prestados, todos. Aí nós temos uma diaconia. E a igreja de Jerusalém, ela tinha uma diaconia. Por quê? Tinha os apóstolos, tinha os profetas, tinha os evangelistas, mas faltava o diaconato. Tinha diácono, mas não tinha diaconato. Tinha diaconia, mas não tinha diaconato. Por quê? Porque o diaconato, ele é específico. Ele é uma frente de trabalho onde homens separados por Deus são reconhecidos pela igreja e pelo ministério, e eles vão receber determinadas funções que é para eles cumprirem, junto com os colaboradores, junto com as colaboradoras, junto com os cooperadores. Estão entendendo? A linguagem está acessível? Estão entendendo, irmãos? Então, diaconia. Diaconia é a totalidade. Tudo que é feito na igreja é uma diaconia. E diaconato? Diaconato é um serviço feito pelo diácono. O diácono que foi separado para o diaconato e que permanece no diaconato até ser separado para o presbitério. Aí vai ser consagrado para o presbitério. Enquanto não for consagrado para o presbitério, continua exercendo o diaconato. Quando é consagrado ao presbitério, aí faz a diaconia. Então o diácono, ele faz diaconia e diaconato. Diaconia e diaconato. 2 serviços. Quem está trabalhando mais aqui? O presbítero ou o diácono? Aproveita, irmãos. Quem está trabalhando mais aqui? Diácono. Ele está fazendo a diaconia e o diaconato. E o presbítero? O presbítero está fazendo a diaconia, porque já fez o diaconato. Significa que o presbítero não poderá fazer nenhuma função do diaconato? Poderá fazer. Só que aí daria uma espécie de, como que eu vou falar? Desvio de função. Daria um desvio de função. Por quê? Porque o presbítero só pode fazer, não é que ele só pode, né? Ele pode fazer uma função de um diácono na ausência de um diácono. Não tem diácono, o presbítero faz, não diminui. Agora, entendo o diácono. Se o diácono não fizer e o presbítero tiver que fazer, aí tem que arrumar alguma coisa, dar uma apertadinha, porque espanou a porca. É sério. Tomei conta de uma igreja, irmão, durante 8 anos. E tive que fazer muitas vezes a função do diácono, porque o diácono não fazia. E se eu não fizesse, o culto não acontecia. Até que uma hora que eu aborreci. Né? Quer dizer, quando a gente ouve os nossos pastores dizendo o seguinte: se for necessário eu descer e ir atender, se for necessário eu descer e ter que limpar, se for necessário eu descer e ter que trocar a lâmpada, eu vou. Mas ele está dizendo o seguinte: em caráter extraordinário, em caráter excepcional, eu não tenho mais ninguém para fazer. Por quê? Porque se eu pego e vou fazer, enquanto o diácono poderia fazer, aí eu tenho desperdício de energia e tenho desvio de função, e o outro não aprende. Então, que fica estabelecido o seguinte: a diaconia é a totalidade de tudo que é feito na igreja, e o diaconato é específico para o diácono, que foi separado para esse serviço. É o que se espera do diácono, que faça o serviço, ou não? Sim. Algum dos irmãos aqui já foi ou é líder na sua empresa? Foi ou é líder de setor? Eu sou. É? O senhor é líder de setor? O senhor tem um líder? Tenho assunto do superior. Se o seu líder chegar e ver você fazendo a função do seu subordinado, o que o seu líder faz? Imaginou? É o que acontece conosco aqui, meus irmãos. É o reino de Deus, é semelhante. Então sempre tem um serviço que eu tenho que fazer, que se eu não fizer, outro não vai fazer. E se eu tiver que fazer o serviço que o outro ia ter que fazer, o meu fica sem fazer. E eu vou ser chamado a atenção pelo meu superior. Quem que é o superior? O Espírito Santo, meus irmãos.
Espírito Santo é superior. Você pode fazer, mas por que você está fazendo? Mas por que você não ensinou? Por que você não chamou? Veja que o Senhor Jesus, Ele ensinou a fazer, mandou fazer, e depois Ele cobrou satisfação se foi feito ou se não foi feito. Então, para isso que nós temos. A diferença entre o diaconato das mesas e a diaconia da palavra está nas atribuições implícitas a cada frente de serviço eclesial. Qual que é a diferença entre o diaconato e a diaconia? É o serviço. Essa é a diferença. Então, se fosse feita uma provinha aí, porque no livro texto tem, tá bom? No livro texto eu coloquei aí vários exercícios a serem feitos, mas se fosse feita uma provinha e fosse perguntado qual que é a diferença entre diaconato e diaconia, você diria o seguinte: a diferença está no tipo de serviço que está sendo prestado. Essa é a diferença. Lá em Jerusalém eles tinham uma diaconia muito boa, só que entrou em crise. Por que entrou em crise? Porque não tinha o diaconato. E Pedro não se preocupou, e Tiago não se preocupou, e João não se preocupou, e nenhum dos 12 se preocupou. Nem o que acabou de ser consagrado ao ministério, Matias, se preocupou também. Ninguém se preocupou. Aí aconteceu uma celeuma, uma confusão na igreja de Jerusalém, porque as mulheres estavam brigando, porque uma tinha uma coxa de frango a mais do que a outra. As mulheres entraram em guerra lá, um pé de guerra, porque umas tinham predileção e as outras ficavam para o fim da fila. Falta do diaconato estabelecido, reconhecido e bem coordenado. Mas isso não aconteça entre nós, em nome de Jesus. Temos a diaconia com o pastorado, com os evangelistas, com os presbíteros, com os diáconos que estão separados e os colaboradores. Que não aconteça entre nós ninguém ficar brigando, porque o outro está com 2 pernas de frango e você ficou só com o prato na mão. Amém? Tá certo? É isso mesmo? Ou estou sendo irônico? Resumo prático, meus irmãos. Há uma diferença prática entre diaconia e diaconato. A diaconia da palavra é de responsabilidade pastoral. Isso aqui é importante, por causa que eu, quando fui separado ao diaconato, eu queria pregar muito, eu queria pregar até mais que o pastor. Se ele desse para mim, eu ia pregar. Eu até achava que eu pregava mais do que ele. Eu não dizia, mas eu achava que eu pregava mais do que ele, né? Só que havia uma ordem, uma ordenança para ele pregar. Quer dizer então que a diaconia da palavra pertence ao pastor da igreja. Isso aqui eu aprendi lá no seminário há muito tempo. O pastor da igreja é o pregador da igreja. O pastor da igreja é o pregador da igreja da terça, da quinta, do sábado e do domingo, da Santa Ceia, do culto das irmãs e do departamento das crianças. O pastor da igreja, ele é o pregador oficial da igreja, diante da igreja e diante do ministério. Mas e o diácono? O diácono é um aprendiz. É um aprendiz que acha que sabe, mas ainda não sabe, nem que não sabe. Aí você fala, mas você está diminuindo o diácono? Não, é por causa que a gente já tem essa ordem. É uma ordem. Obrigado. Não significa que o diácono não possa pregar, meus irmãos, mas existe essa ordem, essa diferença entre a diaconia da palavra e o diaconato das... Não é um negócio muito esquisito que o diácono queira pregar, mas não queira servir as mesas? É muito esquisito, não é? Eu quero pregar, meu pastor teve que me chamar a atenção várias vezes, que era uma tentação, queria pregar muito, mas ele falava o seguinte, ó, servir as mesas, limpar o chão, né, o banheiro, cuidar dos irmãos aqui. Eu ficava na secura para pregar. Passava 3 meses, 4 meses sem pregar, e ainda recebia convite de fora e tinha que pedir permissão para ele, para mim poder pregar. E ele dizia, irmão, vou precisar do irmão aqui. Dava uma raiva. Mas aí eu aprendi o seguinte, não saia sem a bênção do seu pastor. Então eu ficava lá, esperando, né? Então, por isso que as coisas acontecem. Oi? Não sai? Não é? Não saia sem a bênção do seu pastor. Obrigado. Né? Inclusive esse negócio da bênção do pastor, eu fui viajar esses dias lá para o Paraná, né? E fui lá atender um dos nossos irmãos que pediu para a gente fazer um trabalho também de ética pastoral e outros. Aí eu estou saindo daqui, né? Fui comunicar o pastor Ivan e depois eu fui comunicar com a irmã Elaine. Aí estou comunicando aqui com o pastor Ivan, né? Pastor Ivan, estou indo lá para o Paraná, né? Comuniquei de última hora, assim, né? Estou indo lá para o Paraná e pedi a bênção do Senhor. Aí ele disse assim, ô meu amigo, vai abençoado em nome do Senhor Jesus, passa na secretaria e pega lá a sua carta de recomendação com a irmã Elaine.
Aí passei, fui lá, né? Falei o seguinte: bem, eu sou um convidado VIP, né? Meu nome está no cartaz. Mas como meu pastor falou para mim levar a carta de recomendação, então eu fui até a irmã Elaine, ela me pegou e fez 2 cartas para mim, que ela mandou para uma cidade porque eu não sabia o que era. Quem corrigiu foi o pastor Onésio, né? A irmã Elaine estava me mandando para o Pará, e eu ia para o Paraná. Aí ela fez uma outra carta para o Paraná. E chegando lá, entreguei a carta para o pastor, né? Para ele assinar. E ele se maravilhou e ele pegou a carta e disse: irmãos, vocês sabem que nós convidamos o irmão Rogério aqui para poder pregar a palavra e que o nome dele está no cartaz, mas olha só o exemplo que ele está nos dando. Está trazendo a carta de recomendação dele, do pastor lá de São Paulo, porque eu tenho um obreiro aqui que sai e parece que não tem pastor. Aí ele deu uma chamada lá e usou o nosso exemplo aqui. Por isso, né, o máximo que você vai dizer você vai ouvir não. Mas de 100 vezes que eu comuniquei ao pastor que eu estava saindo, das 100 vezes, 99 ele me abençoou. Uma vez ele disse não. E essa vez, esse não que é difícil. Então a diaconia da palavra é responsável pastoral. O diaconato das mesas se ocupa com os serviços materiais. Diaconato da mesa, meus irmãos, é uma coisa que é bem prático, ele é bem material, é bem visível, é das mesas mesmo. Os cooperadores, eles são auxiliares de escalas ao diaconato. Agora falando com os colaboradores e colaboradoras, não dá para se prestar um bom diaconato sem a colaboração de todos os demais irmãos. Líder de departamento, representante de alguma parte da igreja, de algum serviço da igreja, todos os cooperadores e cooperadoras já fazem parte imediata do diaconato, mesmo que não tenha ainda a separação. Não dá para ter um bom diaconato na igreja, só o diaconato. O diaconato ele tem dependência da cooperação daquele que vai ser diácono ou que não vai ser, mas quer ser e que pode ser. No caso das irmãs, eu gostaria tanto de ser diaconisa, mas eu não sou diaconisa. Você é diaconisa, mas o ministério não lhe dá essa referência, mas faz o serviço. Então o seu serviço dá suporte para o diaconato. Aí a boa notícia é o seguinte: aquele que recebe profeta na qualidade de profeta, ganha galardão de profeta. O que significa isso? Que você mesmo não tendo na credencial lá escrito diaconisa, quando você participa do diaconato do diácono, o galardão dele também é seu. É o que diz a Bíblia. O que recebe um justo na qualidade de justo, recebe o galardão do justo. Mas eu só recebi, eu não sou justo, mas eu recebi, mas recebe o galardão também. Então, em nome do Senhor Jesus, sejam cooperadores, sejam cooperadoras. A credencial e referencial é uma consequência, o importante é o serviço. Glória a Deus. E a gente tem aí 18 características para os diáconos e colaboradores. Primeiro, exemplo de humildade. Mateus capítulo 20, versículo 26. Jesus disse: não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, seja o vosso. Eu quero ser grande. Eu coloquei na minha cabeça que eu quero ser grande. Aí Jesus falou: tudo bem, vamos começar com a sua grandeza. E você vai começar no primeiro de todos os degraus. Você vai ser o diácono. Tá bom? Tá bom. Você aceita? Eu aceito. Você quer? Eu quero. Então vamos começar. Jesus ele não recriminou. Pode ler ali, ó. Não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser. Você pode querer ser grande. Se você quiser ser grande, seja o vosso diácono ou serviçal. Ali nós temos uma gravura. O que diz essa gravura? Que tem alguém que quer ser grande. Mas esse grande está sendo suportado por alguém. Quem que está dando suporte para ele? O que está de baixo. Ele quer acessar a escada lá em cima. Está muito alta. Vai conseguir sozinho? Não. Precisa do auxílio de alguém. De quem? De você. De mim. Sabe que no reino de Deus, quando você perceber que um irmão ele está querendo ser grande, ao invés de você colocar o pé para ele tropeçar, se você pegar e falar o seguinte: olha, vai na minha frente, você está fazendo o serviço de Jesus? Você tem coragem de fazer isso?
de dar um apoio, de dar um suporte, de dar um impulso para que alguém vá adiante, para que alguém vá mais acima? Você tem essa coragem? Está fazendo o serviço de um diácono. Este é o reino de Deus. Quando você impulsiona alguém para que alguém avance, você avança junto com ela. Ela leva a alegria também. Pode ser que essa pessoa lá em cima jogue uma corda para você. Ó, que bênção! O termo diácono é traduzido como serviçal, ou seja, alguém que está a serviço. No versículo seguinte, Jesus aprofunda o ensino sobre o verdadeiro diaconato, dizendo: qualquer deles que quiser ser o primeiro, seja o servo de todos. Sem humildade, é impossível que um diácono sirva a igreja de Deus. Muitos serviços invisíveis são realizados na casa de Deus, e milhares de pessoas são abençoadas pelo serviço anônimo dos diáconos. Serviço anônimo. Esse serviço anônimo é um serviço invisível. Vocês podem ver ali, só tem a marca do pé que passou pela terra. Mas de quem que é a pegada? Não sei. Então os serviços invisíveis, esses serviços, eles dão suporte para tudo aquilo que aparece na mídia, para tudo aquilo que aparece no pôster, para tudo aquilo que é aplaudido pelas multidões. Mas a quem é que fez? O invisível, aquele que é confundido com o visitante até. Então fazer o serviço visível, eu acho que é bom. Eu particularmente gosto de fazer o serviço visível. Mas para que eu faça o serviço visível, eu preciso daquele que fez o serviço invisível. E na escala de Jesus, guardai-vos de fazerdes as vossas boas obras diante dos homens, para serdes vistos por eles. Aliás, não tereis galardão diante do vosso Pai. Quando tu fizeres com a mão direita, não diga a esquerda, não toque trombeta diante de ti, para que o teu Pai, que vem em oculto, te recompense publicamente. Olha só. Então todo aquele serviço invisível que é prestado para nós, pelo irmão e pela irmã anônima, está anotado no memorial do reino de Deus, e no seu devido tempo terá também o devido reconhecimento. Eu creio nisso, você crê? Amém. Nós temos 18 características, meus irmãos. Hoje nós vamos trabalhar com a primeira. Nós temos um prazo e nós estamos cumprindo esse prazo. Existem 18. O que eu aconselho aos irmãos? Adquiram a literatura, entre em contato, assistam um vídeo. Daqui um mês, permitindo Deus, a gente retorne. Aos nossos irmãos pastores da congregação que estão com material, humildemente eu me disponibilizo junto com os irmãos a nós passarmos lá uma tarde, um sábado, um domingo de manhã, um dia, um período, falando sobre esse assunto, porque os irmãos já fazem todo esse trabalho de treinamento com colaboradores e diáconos nas suas igrejas, nas suas congregações. Os irmãos já fazem. O que nós estamos aqui fazendo é memoriar, é referenciar, é dizer o seguinte: nós já fazemos bem e podemos fazer melhor. Já fazemos com grandeza e podemos fazer com excelência, meus irmãos. Tudo isso bastando que a gente saiba como fazer. Como fazer. Resumo prático. A primeira virtude de um diácono é a humildade. Primeira, irmãos, é a humildade. As maiores virtudes estão nas tarefas mais... As maiores virtudes estão nas tarefas mais humildes. O serviço diaconal é um compromisso voluntário. Eu faço porque eu quero fazer. Porque quando eu quero fazer, eu faço melhor. Mas quando eu não quero fazer, eu faço porque é o que tem para hoje. Mas quando eu quero fazer, eu me aplico muito bem. O compromisso diaconal é para com Deus e para com toda... Porque Deus é invisível, mas a igreja não, meus irmãos. Então eu tenho um compromisso com Deus e o meu negócio é com Deus. Aí Deus fala: muito bom, porque o meu negócio é com a igreja. Se o teu negócio é com Deus e o negócio de Deus é com a igreja, o seu negócio é com a igreja. Que lógica, né? Mais fácil que 2 mais 2. Meu negócio é com Deus. Aí Deus fala: meu negócio é com a igreja. Então o meu negócio é com a igreja. Glórias a Deus.
O exemplo perfeito para o diaconato é a vida de Cristo. Quando um diácono, um colaborador, não souber como fazer, leia o Evangelho e imita Jesus. Sai igualzinho, sai bom. Diáconos e cooperadores são percebidos pelo serviço, meus irmãos. Sabia que o diácono e o cooperador é percebido pelo serviço? Cheguei aqui e não estava esse copo com água. Agora já está aqui o copo com água. Não fui eu que trouxe, está até aberto aqui. É percebido pelo serviço. Agora, todas as vezes que o pregador chega aqui, tem um copo com água. E aí a gente não fala nada. Não fala nada, pastor Elias. Não fala nada, pastor Ivan. Mas eu já estou com sede. Se não tivesse o copo com água aqui, eu já tinha notado que alguém não colocou o copo com água aqui. E lógico, eu não vou ser indelicado e falar, traz aqui, né? Não. Então, um diácono, um cooperador é percebido pelo serviço. Se a gente chega na igreja e as portas estão abertas, as lâmpadas estão acesas, os bancos estão limpos, está tudo organizado, ninguém nota, ninguém fala, né? Não é que não nota, mas se chegar e a porta estiver fechada, a lâmpada apagada e os bancos desarrumados, aí a gente reclama. Igreja suja. Igreja suja. Quer dizer, não tem ninguém para mandar nesse negócio aqui, não? Está abandonado, está largado. Eu tive um chefe, né? Que ele era meu chefe. Ele dizia o seguinte: isso aqui está largado, Rogério? Você não está tomando conta disso aqui, não? Daqui 20 minutos eu volto. Ou será que você vai ter que fazer? O negócio é bom, né? Então o diácono é percebido pelo serviço, a prestatividade. Tem que fazer, vai lá e faz. Se não notou, está feito. Agora deixa de fazer para ver se a gente não nota. O diaconato é um serviço gratuito. Ninguém paga para você ser diácono ou colaborador. Mas tem recompensa. É gratuito, mas tem recompensa do Senhor da Seara. Amém? Terminando. A adoração diaconal. Eu gostaria muito de participar do culto, todos os cultos. A adoração diaconal consiste em cuidar do bom ambiente da igreja. Não estou no culto, está no culto. Não participei, participou. Não ouviu o pregador, mas adorou. Adorou o tempo todo, adorou antes de todos, adorou o tempo todo, adorou até o final, adorou até mais daquele que entrou. Você crê nisso? Crê que o seu serviço é uma adoração que é recebida por Deus com um conjunto de toda a igreja? Que o seu serviço abençoa a igreja e que sem o seu serviço não é possível acontecer nada na igreja? Sem o serviço dos colaboradores e diáconos não acontece nada na igreja. Tudo começa com o serviço diaconal e aí se amplia para os demais serviços. Bom, que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Eu quero agradecer aqui, o que eu não fiz no começo, ao pastor Ivan, em nome do Senhor Jesus, por sua confiança, amém, a todo o ministério, e vamos para frente. Deus abençoe.